Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo vamos falar sobre minimização de um autômato finito, que tem como objetivo principal gerar um autômato finito com o menor número de estados possíveis. E para esse autômato ser minimizado, ele precisa atender alguns pré-requisitos. Vamos falar um pouco sobre esses pré-requisitos. Primeiro, deve ser um determinístico, ou seja, ele tem que ser um autômato finito determinístico. E a segunda não pode ter estados inacessíveis, ou seja, estados que não podem ser alcançados a partir do estado inicial. E a terceira, a função programada deve ser total. Então, isso quer dizer que, a partir de qualquer estado, devem ser previstas transições para todos os símbolos do alfabeto. Agora vamos falar sobre o algoritmo de minimização. Após o autômato finito determinístico satisfazer os pré-requisitos de minimização, vamos ter que seguir uma série de passo a passos para conseguir minimizar esse autômato. Então, vamos mostrar esse passo a passo com um exercício, com um exemplo que fica bem mais simples de entender. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, esse vai ser nosso exemplo, na qual a gente vai minimizar esse autômato. Vamos minimizar para o número mínimo possível de estados. Então vamos para o nosso passo a passo. Nosso primeiro passo vai ser construir uma tabela. E essa tabela vai ter que ter todos os estados. Então nesse exemplo aqui nosso, temos 6 estados, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Então vai ter que ter todos esses estados na nossa tabela. Então nossa tabela vai ser uma tabela 6 por 6 e vai ficar Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 na linha. E nas colunas vai ficar Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Então na linha vamos colocar todos os estados menos o último. E na coluna vamos colocar todos os estados menos o primeiro. Depois disso vamos remover os quadrados da diagonal principal. Porque esses quadrados eles se repetem. Ou seja, se formos analisar Q0 e Q1, ele é a mesma coisa que Q1 e Q0. Então não tem essa necessidade de repetir os resultados. E o terceiro passo é fazer análise dos estados finais e não finais. Como estamos comparando dois estados, se um estado for final, ele não pode ser comparado com um estado não final. E para esses dois estados serem comparados, ele precisa ser não final ou final e final. Como podemos ver, o Q0, Q4 e Q5 são estados finais e o estado Q1, Q2 e Q3 são estados não finais. Podemos notar que os finais têm um círculo preto no seu estado. Então esses são os estados finais. Então vamos marcar um X nesses estados não equivalentes. Então o Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, Q1, Q5, Q1, Q4, Q2, Q5, Q2, Q4, Q3, Q5 e Q3. Esses vão marcar um X, que esses não podem ser combinados. Então podemos notar que se um estado for não final, ele não pode ser comparado com o estado final. Então por isso que marcamos um X nesses resultados, nessas combinações, como por exemplo Q0, que não é um estado final, e Q1, que é o estado não final. Então eles não podem ser comparados, então por isso marcamos um X. E agora podemos notar que sobrou alguns quadrados. Agora vamos analisar os estados que sobraram. Então vamos analisar os estados que sobraram. Vamos ter que analisar todos os símbolos. Vamos primeiramente analisar Q0 e Q4. Quando passa o símbolo A. O Q0, quando passa o símbolo A, ele vai para Q2. E o Q4, quando passa o símbolo A, ele vai para Q3. E agora que achamos esse resultado de Q2 e Q3, a gente vai olhar na nossa tabela e vai ver se a gente pode comparar eles ou não. Como podemos ver, o Q2 e o Q3 estão em espaço em branco. Então a gente não pode determinar nada ainda. Não sabemos nada sobre ele, não temos nenhuma informação. Então vamos ter que deixar um ponto de interrogação e ir para o próximo passo, porque não podemos determinar nada dele ainda. Então vamos para outra análise, que vai ser Q0 e Q4, mas dessa vez agora vai ser o B. Nossa transição B. Quando o Q0 está passando B, ele vai para Q1. E quando o Q4 está passando B, ele vai para Q2. Q1 e Q2 podemos ver que tem um espaço em branco também. Então não podemos determinar nada ainda. Vamos ter que deixar o nosso ponto de interrogação e ir para a próxima análise para ver se descobrimos algo.
Q0 e Q5. Vamos analisar esses dois quando passa A. Q0, quando está passando A, ele vai para Q2. E Q5, quando está passando A, ele vai para Q2. Então, Q2 é igual a Q2? Sim, Q2 é igual a Q2. Então, vamos marcar um verdadeiro aqui. Eles são equivalentes, mas para a letra A. Então, eu não faço nada. E temos que analisar agora para a letra B, se A e B forem equivalentes. Nesse caso, só A é equivalente até agora. E de novo, Q0 e Q5, agora vamos analisar a transição B. Quando Q0 passa B, ele vai para Q1. E quando Q5 passa B, ele vai para Q3. Então, ele é verdadeiro? Vamos olhar na nossa tabela e podemos notar que tem uma caixinha em branco. Então, não podemos dizer que Q1 e Q3 é verdadeiro. Então, vamos deixar o ponto de interrogação. E após fazer o teste para B, podemos notar que não é equivalente. Então, não vamos fazer nada, porque só o A foi equivalente. Agora, o próximo vai ser Q1 e Q2, o próximo analisado. Então, vamos analisar primeiro passando A e depois passando B. Passando A, Q1, quando está passando A, ele vai para Q1 mesmo, ele fica nele mesmo. E o Q2, quando passa A, ele vai para Q4. Se a gente for analisar na nossa tabela, Q1, quando está passando Q4, ele é falso, ele é um X. Então, a gente pode preencher nossa tabela novamente com um X. Eles não são iguais, então Q1 e Q2 também não são iguais. Então, podemos marcar um X. E como ali em cima a gente já tinha feito Q1 e Q2, a gente estava na dúvida se eram iguais ou não. Então, como a gente já sabe o resultado agora, a gente pode marcar um X neles e também em Q0 e Q4. Podemos ter certeza agora que eles não são iguais também, então vamos marcar um X nesses dois valores. Então, vamos analisar agora Q1 e Q3. Quando Q1 está passando A, ele vai para Q1 mesmo, e quando Q3 está passando A, ele vai para Q5. Vamos analisar na nossa tabela Q1, quando vai para Q5, e podemos ver que já tem um X ali, já está falso nele. Então já podemos determinar que Q1 e Q3 já são falsos também. Eles não são iguais, então podemos marcar um X nele. E lembra ali em cima também que a gente tinha feito Q1 e Q3 e a gente estava na dúvida se eles são ou não iguais? Então agora a gente teremos a certeza que não são iguais, então podemos marcar um X. Agora vamos analisar o Q2 e Q3. Q2 quando passar ele vai para Q4 e Q3 quando passar ele vai para Q5. E podemos notar aqui na nossa tabela Q4 e Q5 não tem nenhum valor, não sabemos, então colocamos o ponto de interrogação. Agora o Q2 e Q3 passando B, Q2 quando está passando B vai para Q5 e Q3 quando está passando B vai para Q4. Não sabemos o valor também de Q5 e Q4, então podemos colocar o ponto de interrogação porque não sabemos o valor ainda. Q4 quando passar ele vai para Q3 e Q5 quando passar vai para Q2. Então não temos nenhum valor, vamos colocar o ponto de interrogação. Agora o Q4 quando passa B vai para Q2 e o Q5 quando passa B vai para Q3. E terminamos nossa tabela. E como não sabemos nenhum valor, e podemos notar aqui Q2 e Q3, eles são ou não iguais a Q4 e Q5. Nos últimos 4 testes que a gente fez, eles se repetem. Se forem analisar certinho, eles estão contidos em todos os últimos 4 testes. Então, a gente pode analisar se eles são ou não verdadeiros. Temos que escolher se Q2 e Q3 fazem parte de Q4 e Q5 ou não. Temos duas possibilidades, se eles são ou não equivalentes. Como vamos querer um autômato minimizado, temos que marcar verdadeiro, porque queremos um autômato mínimo. Então, como colocamos que são equivalentes, vamos marcar aqui na tabela que Q2 e Q3 são equivalentes, e Q4 e Q5 são equivalentes também, e os demais já estão com X. Então, vamos relembrar o passo a passo que fizemos nessa tabela. Os com a barra amarela a gente tirou no segundo passo, que são aqueles testes que se repetem, então não precisamos analisar duas vezes. Os com X verde são os estados finais e não finais, que são não equivalentes logo de cara, então por isso que marcamos um X verde neles. E com X vermelho a gente tirou conforme fomos analisando e vimos que não são equivalentes. E os com um tracinho correto, que colocamos por último, são os que são equivalentes. Nesse caso temos só 2. Então agora vamos montar nosso autômato minimizado. E para isso vamos utilizar o JFlap, que já aproveitamos e ensinamos como fazer um autômato minimizado usando o JFlap. Então aqui no JFlap vamos criar nosso autômato minimizado.
já criamos nosso autômato original aqui, e esse autômato vai ser o minimizado. Então aqui do lado a gente vai criar nosso autômato minimizado. Primeiro vamos colocar o Q0 e o Q1, porque eles a gente vai criar do mesmo jeito, porque eles não mudam. O que vai mudar vai ser o Q2 e o Q3, e também o Q4 e o Q5, que em vez de serem 4 autômatos, né, vão virar apenas 2, sendo Q2 e Q3 um estado, e o outro estado vai ser o Q4 e Q5, que se unificaram. Então vamos criar o Q0 e o Q1 aqui normal. Já vamos definir o Q0 aqui, inicial e final também. As transições dele continuam normal, então o Q0 vai até o Q1 passando B, e o Q1 vai até Q0 passando B, e o Q1 passando A, para ele mesmo. Então aqui a gente vai criar o Q2, Q3 e aqui o Q4, Q5. E vamos colocar uma etiqueta nele para a gente lembrar que vai ser o Q2 e Q3. Então esse daqui é o Q2 e Q3. E esse outro vai ser o Q4 e Q5. Então temos aqui eles unificados, Q2 e Q3 e Q4 e Q5. Basta a gente olhar para o nosso original para fazer as ligações. O Q2, quando passar, ele vai para Q4. Então ele vai vir para cá. Então a gente vai fazer Q2 até o Q4, passando A. E o Q2, quando chega B, ele vai lá para o Q5. E o Q5 está aqui, unificado. Então vamos fazer o mesmo caminho aqui, B. Então Q2, quando chega A, ele vai para Q4. E quando chega B, ele vai para Q5. Agora vamos... Opa, coloquei errado aqui, só dar uma arrumada. Aí, pronto, arrumamos o nome aqui. O Q3, quando chegar, ele vai lá para Q5. Então, ele já estava feito o caminho aqui já. Então, a gente pode reaproveitar ele. E Q3, quando chega B, ele vai lá para Q4. E esse caminho já tem feito aqui. Então, vamos, por assim dizer, reaproveitar esse caminho que já está feito. E agora, vamos lá para o Q4, que está aqui unificado, o Q4. O Q4, quando passar, ele vai lá para Q3. Então, vamos fazer o caminho aqui para Q3. Quando passar. Agora, o Q4, quando passa B, ele vai lá para Q2. Então, vamos fazer o caminho aqui, Q4 para Q2, passando B. Agora, o Q5. Então, o Q5, quando passar, ele vai para Q2, e esse caminho já está feito, então vamos reaproveitar ele. E Q5, quando passa B, ele vai para Q3, e esse caminho já está feito, então vamos reaproveitar ele. Então, ficou faltando o Q0. O Q0, quando ele passar, ele vai lá para Q2, ó. É só a gente copiar Q0 até o Q2, passando A. Então, esse é o nosso autômato minimizado. Percebemos que de 6 estados, ele passou para 4 estados e ficou bem mais curto, bem mais simples de compreender. E também aqui no JFlap, ele já pode fazer a conversão sem precisar fazer conta, sem precisar fazer nada, já faz a conta direto já. Basta a gente vir aqui em converter, aqui em minimizador de DFA, né? Minimizador de autômato finito determinístico. Então apertar nele, ele vai mostrar os estados que não são finais e os estados finais, que a gente aperta e ele já mostra. E a gente pode apertar aqui nele, aqui em cima, e apertar aqui, ó, complete, que ele vai completar os estados já tudo. E podemos ver que ele já completou os não finais com os finais. E a gente pode vir aqui em finish, que ele vai terminar. E a gente pode apertar aqui, que ele vai mostrar cada transição passo a passo, ou para ele já completar tudo. Podemos ver que ele já completou tudo, e ele ficou desse jeito. É só arrumar aqui para ele ficar basicamente... esse daqui é a mesma coisa que esse. Só dá uma arrumada aqui para ele ficar a mesma coisa visualmente. Ele só muda que ele está como Q2 aqui, mas o que vale é o que está embaixo aqui na etiqueta. Então esse daqui é o Q0, esse daqui é o Q1, esse daqui é o Q2 e Q3, esse daqui é o Q4 e Q5. E podemos ver que está a mesma coisa basicamente, então não precisa fazer todas essas contas, pode fazer direto já pelo JFlap. Então esse foi o vídeo explicando a minimização de autômatos finitos.